Ouviremos agora mais uma tertúlia com Reinaldo Leite. Tema de hoje: saúde mental. Dr. Reinaldo inicia comentando a relação das pessoas com o dinheiro. E as pessoas gostam de fazer dívidas. Tem muita gente fazendo dívida porque não sabe administrar dinheiro. Em vez de aprender a administrar dinheiro, fica com problemas, porque gasta mais do que pode, quer levar a vida que não pode, e depois, claro, que é pressionada pelos credores, e quando não é pressionada pelos credores pessoalmente, também é pressionada por advogados que também pressionam dentro do fórum, e entram com ações, e as pessoas vivem opressas, vivem com dificuldades. Uma das grandes obsessões da atualidade é comprar coisa por telefone. Tem muita gente que compra coisa por telefone. Liga aqui, passa o teu cartão de crédito. E as pessoas incautas, que não sabem que país estão, elas dão o número do cartão de crédito e a pessoa manda a primeira remessa, depois todo mês fica mandando remessas, deixando as pessoas loucas, porque acreditam umas nas outras. E esse é um grande equívoco. Então, essas opressões vêm também pela doença. De repente é o diagnóstico, alguma coisa que já deu sinal e o corpo avisa, nós não damos atenção, porque não é nada, isso aí passa uma pequena gripe, é uma dor qualquer que daqui a pouco passa, alguma coisa que eu comi, e tal, e de repente aí vai para o médico, e o médico dá um diagnóstico, pede exames aí um atrás dos outros, e depois aí verifica-se que a pessoa está com uma doença grave, às vezes sujeita a uma cirurgia, um tratamento mais longo, uma radioterapia, quimioterapia, se é caso de câncer, ou outro tipo aí de enfermidade aí muito grave. Então temos aí muitas problemáticas para podermos ter doenças mentais. É aquela coisa de ser pressionado, ou pressionado por uma outra pessoa, através de um crédito que a pessoa possa ter, ou às vezes é uma coação porque a outra se sente ameaçada, então tem aí uma coação chamada irresistível, e a pessoa ataca mesmo e dando problemas, dificuldades. Quando não, nós abusamos às vezes da autoridade, queremos pressionar o outro, queremos que o outro faça aquilo que queremos que ele faça. Porque nós temos que nos satisfazer no nosso egoísmo e queremos que o outro faça exatamente o que quer. E aí vem o problema de, se o outro é muito subalterno, ele vai se submeter. E em submetendo-se, ele entra numa prostração. Tá bom, é assim mesmo, melhor não falar. E aí a pessoa se cala, submete-se e começa o campo vibratório contra si mesma. E ela entra num problema de desalinho emocional, um problema de desalinho mental. Nessa mesma esteira pode ocorrer o contrário. A pessoa se submete se ela é subalterna, mas ela vibra contra o seu algoz. E quem tem problemas é o algoz. Mas a primeira vítima é a pessoa que está no campo da vingança, do ódio, porque ela começa a intoxicar-se de vibrações negativas, porque ela tem que acumular essas vibrações para poder emitir. Eu, se eu tenho que dar um tiro em alguém, eu preciso ter uma arma e preciso ter aí as balas. Não é só ter a arma que eu posso dar uma coronhada na pessoa e mais nada. E coronhada normalmente não mata. Então veja, eu preciso me municiar. Na vibração negativa, eu tenho a necessidade de me intoxicar. Então me intoxico de vibrações negativas para poder vibrar contra o outro, que é meu algoz. O outro recebe a descarga, é tranquilo isso. Ele recebe a descarga. Mas quanto mais ódio emite, mais ódio eu tenho. Vocês já viram psicopatas, por exemplo, quando matam, às vezes uma facada só resolve um tiro, ele descarrega a arma, ou dá 14, 15, 20 facadas. Por quê? Porque a vibração do tóxico que ele tem, mental, é alguma coisa que quase que o deixa perturbado. Ele não consegue raciocinar, fica como cego. Além, claro, dos problemas obsessivos. Então, no problema obsessivo, muitas vezes, nós atraímos a entidade de baixo campo para que robusteça em nós aquele pouco que temos no campo da negatividade. Então, nós temos o prazer de falar, olha, é influência externa, é campo obsessivo, é obsessor que está na minha faixa. Mas é um obsessor que está na minha faixa porque eu o atraí. Se eu não atraio o obsessor, ele não chega no meu campo vibratório, eu não lhe permito a presença. Por quê? Porque eu não tenho essa sintonia aí em relação a isso. Então, tudo o que vocês possam imaginar que tem campo positivo, normalmente tem o contraponto negativo. A questão é ter sabedoria para poder saber administrar isto. E esta sabedoria vem através da vigilância. Nós temos que nos vigiar. Por que as pessoas emagrecem de repente? Por que perdem o apetite? Por que perdem o sono? Eu tenho insônia. Hoje uma senhora no rádio nos telefonou dizendo, está há 10 anos com insônia. Mas há 10 anos ficar sem dormir é uma coisa horrível. Porque o sono era uma coisa que eu repudiava.
porque eu achava que era uma bobagem da natureza ter que dormir. E já que eu estava no esfuziamento da vida, eu queria viver quanto mais melhor e dormir pouco. Acabei arrumando para mim de dormir pouco, 2, 3 horas por noite. Mas eu tenho que dormir 2, 3 horas por noite o suficiente em que eu descanse. E nem sempre isto ocorre, porque a natureza não dá saltos, de repente eu não estou com as emoções alinhadas. Então aprendi com Maria Angélica que é melhor ter uma noite de sono aí de 8 horas, de 7 horas, de 9 horas algumas pessoas, para poder recompor. E nunca há perda de tempo no sono, porque enquanto o corpo dorme e se refaz, se alimenta, o espírito deve ir em busca das suas necessidades. Lastimavelmente, nem todos vão em busca das suas necessidades elevadas. Vão em busca da satisfação das suas necessidades perfeitamente dolorosas, com reflexos no futuro muito graves. Então a questão da saúde mental reside no quê? No otimismo. Um otimismo que não será minha palestra que vai dar para vocês um otimismo. Não será. Não será uma terapêutica psicológica que vai dar otimismo a vocês. Não será na religião que vocês professem que vocês vão encontrar otimismo. Não, não vão encontrar. Na cantoria, na vida da alegria, isso também não vai dar otimismo. Se vocês não sintonizarem em tudo isso com otimismo. Então nós temos que sintonizar parte de nós. Já que a porta é estreita e nós somos individualistas, em nós cabe toda essa questão de podermos ter saúde mental. Então, normalmente, não temos saúde mental. Por quê? Porque vibramos em baixas frequências. É do comum do ser humano vibrar em baixa frequência. Então, a pergunta é, por que eu tenho estresse? Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho desaire da vida? Porque está tudo sempre ruim, levanta e não está bom. Logo de manhã eu já levanto, já olho ponho o rosto no espelho, já olho para a minha cara, já não gosto nem de mim. Por que isso acontece? Qual o motivo? Que dificuldades eu acabo arrumando para mim mesmo para ter tanto desaire de vida? Porque sou egoísta. Egoísta no sentido negativo, porque tem o egoísmo positivo. Então o egoísta negativo, ele sempre tem motivos para estar em desaire. Ou porque o filho não anda como ele quer, ou porque a filha não casou, não namora quem gosta, ou em vez de namorar, eu acho que ela tinha que estudar primeiro para depois se formar, e ela não faz isso, ela já vai experimentar o mundo antes. Ou porque eu estou no emprego que eu não gosto, então eu tenho lá um chefe que não gosta de mim. Ou quando não tenho um chefe, eu tenho uma colega de trabalho, ou um colega de trabalho que não vai com a minha cara e vibra contra mim, e eu cismei que a pessoa tem dificuldades. Ou porque alguém tem inveja de mim, então eu estou mal porque alguém está com inveja de mim. Então eu sintonizo que alguém, eu boto alguém na faixa vibratória, que também é tão ruim quanto eu em matéria de desapontamento de vida, e aí o que eu faço? Bom, eu desapontado, eu acho que a pessoa tem inveja de mim. E vibro contra a pessoa porque ela está vibrando com inveja contra mim, e às vezes não está nem vibrando nada. Eu já estou vibrando contra ela, me intoxicando, ela está sofrendo os percalços, e só porque eu cismei que ela tem inveja, e ela não tem inveja nenhuma, não tem... nem está dando bola para mim, nem coisa nenhuma. Então entramos no mau julgamento das coisas. Vibramos. Outra coisa que ocorre muito conosco, para poder entrar na saúde doentia, é o problema de acreditar. A pessoa fala uma coisa, alguém fala, comenta alguma coisa, nós tomamos como verdade essas coisas. É muito comum a gente achar que as pessoas são verdadeiras, porque não admitimos a mentira. E quando não admitimos a mentira, só encontramos mentirosos, ainda que vestidos de verdade. Então acreditamos seriamente que de repente alguém vai arrumar 8 milhões de empregos, então logo entre no governo aí federal. E a maioria acredita e vai votar. Lá, vai votar porque vai votar e tal. Alguém nos diz aí na televisão que vai arrumar não sei quantas milhões de escola, porque o estudo é necessário, porque o estudo é que levanta o homem e a mulher, porque eu estudo isso, e essa pessoa nunca frequentou escola nenhuma e não sabe nada. Então ela acha que é assim mesmo, e as pessoas acreditam. Então depois se desapontam. Quando essas pessoas nós as elegemos e as colocamos lá, e aí desapontamos. E quando desapontamos, vibramos contra. É só a primeira coisa que fazem quando sobem é ou metem a mão no nosso dinheiro mais ainda do que já metem, ou a primeira coisa é que inventam impostos e mais impostos, porque tem que apertar o cinto, quanto o presidente foi na televisão, e vai, pelo menos nesse meu tempo de encarnação. Precisa apertar o cinto, é um pouco de sacrifício, viu? E tal, mas o ordenado dele não baixa, baixa o meu. E aí você começa a vibrar contra, né? Começa a ter uma ugeriza de alguma coisa, de alguém que você vibra contra, e cada vez que essa pessoa aparece na televisão, e parece que por mal da graça, por mal dos pecados, ele aparece mais vezes, que é para a gente ficar com mais ódio, e nós ainda ligamos lá e ficamos vendo a cara dele. Em vez de mudar de estação, nós não mudamos. Então vem a doença mental. Nós temos aí a doença mental. A doença mental, então, é o estresse, é a depressão, é o campo da obsessão, é a melancolia.
A melancolia está na moda de muita gente. Melancolia é alguma coisa que a gente tem saudade, que está longe, e nós muitas vezes não sabemos de quem ou de quê temos saudades. Mas temos. E aí o que acontece? Bem, eu não sei de onde tem, mas tem uma melancolia, uma tristeza. Então você olha para a cara da pessoa, ela está sempre tristonha. Ela não ri, sorri, mas é um sorriso amarelo, alguma coisa que parece que não... Sabe, aquela coisa, parece que ele está forçando a barra para sorrir. Parece que ele está no enterro da mãe ou do pai, então está ali olhando para a tua cara, aquela cara de melancolia, e não sai daquilo. Essa pessoa está se intoxicando. Ela quer piedade. Ela quer que alguém tenha pena dela. E uma das piores vibrações que você pode emitir contra a pessoa é a pena, é a piedade. Porque ninguém tem necessidade de piedade de ninguém, nada. Você pode agir com piedade naquele miserável que está na rua, para poder dar-lhe um cobertor, dar-lhe uma roupa, e dar um prato de comida nessa noite fria e tal. Mas essa piedade passou, acabou. Mas não, você fazer com que construa no olhar humano do teu semelhante esta piedade, é arrumar para a tua cabeça. Então os distúrbios comportamentais hoje estão tão graves que ou as casas espíritas estão lotadas, ou os templos evangélicos estão superlotados, ou as igrejas na missa das 10 ou das 11, desculpe, ou porque a das 6h30 é muito cedo, principalmente numa noite de frio, uma manhã de frio como essa, então a pessoa vai na missa das 10, está superlotado, e os consultórios de psicólogos, de psiquiatras vivem lotados de gente. Lotados. E eu fico olhando essas pessoas e digo, que tanto problema essas pessoas têm? Que tanta dificuldade? E grande parte, elas são artífices do próprio problema que tem. Tem gente que adora se queixar. Vive se queixando. Toda vez que você vê essa pessoa, ela se queixa. Ou então ela diz a mesma coisa para você. Não diz outra coisa, não sabe falar outra coisa. Ela fala com você duas palavras, ela vem repetir a mesma coisa. É o tipo daquele sujeito que você vai visitar ele uma vez por ano. Eu já contei de uns parentes meus que eu tenho aqui, no interior, e todo ano a gente se encontra só uma vez por ano no aniversário, porque eu tenho que ir. Falhei muito poucas vezes com viagem, porque eu não troco o espiritismo nem por família. Mas às vezes eu tenho que ir, então eu vou. E as piadas, isso já faz mais de 20 anos, e as piadas são as mesmas, o comentário é sempre os mesmos, as recordações são as mesmas. Porque a pessoa que já falou a semana passada, na outra semana, ela não tem outra coisa para falar, então ela se aproxima para dizer a mesma coisa do que repetiu, porque não tem nada de novo para dizer. E essas pessoas não evoluem no tempo. Elas ficam totalmente desequilibradas e vivem em busca de alguma coisa que precisaria colocar o novo nelas. Então a saúde mental, ela pede que nós façamos profundas reflexões a respeito. Está no tempo de mudar. Ora, cada dia é cada dia. Para o melancólico, para o negativo, cada dia é igual ao outro. Ai, agora hoje é segunda-feira. Ai, que desgraça. É a segunda-feira. Ah, você não gosta de segunda-feira? Não, não gosto. Que dia você prefere? Ah, bom, eu prefiro a sexta e o sábado. E o domingo? Não. Ah, não, o domingo não. O domingo é melancólico, é horrível. Ai, vai acabar porque vai acabar o descanso. E eu sou bagulino, não gosto de trabalhar. Então, claro, na segunda-feira para mim é um trapalhes. Trapalhes, da onde em latim saiu a palavra trabalho, que é uma praga que Jeová, quando expulsou lá Adão e Eva do paraíso, ele mandou um oficial de justiça na figura de um anjo. Era um anjo meio camuflado, que não era grande coisa não. Aliás, como todo oficial de justiça. E estava com uma espada toda flamejante para mostrar a identidade verdadeira, que ele estava mais ou menos disfarçado, e jogou a praga. O Jeová mandou rogar a praga. Ganhareis o pão com o suor do vosso rosto. Pronto, ele praguejou. Aí veio a CUT para tentar salvar, mas você vê que não adiantou nada. Nem PT, nem Partido Trabalhista, coisa nenhuma, nada. A praga continua conosco. Então a pessoa que não gosta desse tipo de praga que constrói, ela então faz o quê? Ela vibra no campo mal. Então a saúde mental nos pede transformação, mudança. Leia um pouco mais. Tem que mudar o programa que se assiste. Transforme o programa, dá uma virada na televisão, que a maioria daqui deve ter televisão. E quem não tem, vira o botão do rádio. E se não tem botão de rádio nem televisão, que eu acho meio impossível quase, mas enfim, cante uma canção renovada. Mude aí o padrão. Muda de rua quando vai trabalhar. Tem gente que vai na mesma rua. 500 anos na mesma coisa. Tem um parente meu que vinha todo dia na mesma hora, descansava os 15 minutos do mesmo jeito, e aí voltava para o trabalho do mesmo jeito, chegava diante com o mesmo tipo de jornal, e via o mesmo programa de televisão. Está com mal de Alzheimer hoje. Por quê? Porque ele intoxicou a vida dele com as coisas da rotina. A pessoa tem medo do novo, nós já falamos aqui em outras ocasiões. Então a saúde mental pede higienização. Tudo que ligares na terra
será ligado no céu, dizia Jesus. A terra é o corpo, já falamos aqui. É o corpo físico, é este. Tudo que eu ligar nele, ele vai ligar no meu espírito. E tudo que ligar no céu será ligado na terra em contrapartida. E que céu é esse? É o espírito. E o espírito precisa de coisas novas. Vocês já viram quanta separação tem no fórum hoje? Tem ideia? 45 a 50 por dia, só no fórum central. Tem 12 varas de família e todas elas normalmente abarrotadas de separação. Por que separa? Qual o motivo de que se casa para separar? Por que isso ocorre? Porque as pessoas estão cada vez separando mais. E as que não estão separando estão achando que a vida está cada dia mais insuportável e se queixa porque não estão separando. Os que não estão casados estão loucos para casar. E vem pedir para Maria Angélica para casar. Esquecida que ela é freira, ela não se casou. Por que pede para alguém que não está casado, que é esperto, é feliz? Ai, fala com Maria Angélica para arrumar um homem para mim, uma mulher, para mim me casar. E Maria Angélica me olha e diz, porque ela que casou com a vida, casou com a espiritualidade, não tem essa coisa. Vamos pedir para Santo Antônio, todo mundo faz, os católicos fazem aí em junho, fazem aí a sorte do Santo Antônio, faz a vela, né? Joga a vela no ar e ela forma o nome das iniciais da pessoa. Pensa que eu não conheço essas coisas? Conheço tudo isso aí. Vocês não pensem que eu tenho pouca cultura para essas... Não, eu conheço todas as coisas. Eu conheço cada trabalho de mandinga que vocês nem imaginam que eu conheço. Tenho vontade de fazer para umas pessoas, mas Maria Angélica não deixa. Entende? Então a intoxicação é da rotina, por isso que a separação ocorre. As pessoas se cansam do mesmo jeito. É o jeito dele, diz a mulher que está submissa. É o jeito dela, não faz. E por que jeito dele é o jeito dela? Por que não transforma esse jeito, não muda? E as doenças chegando. Por que as pessoas não têm longevidade para 120 anos? Com lucidez, é claro. Eu não estou falando de em 120 anos e ficar gagá caindo aos pedaços. Não, eu falo em pessoa ter 104 anos de idade, como teve o Barbosa Lima Sobrinho, por exemplo, que era presidente da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro, com 104 anos de idade. As tragédias de Ataíde, com 95 de idade, ele trabalhava no jornal O Globo de manhã e à tarde ele era vice-presidente, depois foi presidente da Academia Brasileira de Letras e atendia as pessoas. E o chá da tarde, bate-papo e falava de coisas do intelecto. Por que as pessoas todas não podem ter isso? Qual o motivo? Porque adoecem. E adoecem porque estão na mesmice. Mudam-se os dias e a pessoa está achando que o dia é igual, porque vem noite e dia e noite, e vai indo, vai indo. Então as terapias estão aí. As terapias estão na Terra justamente por isso. Mas as pessoas, vejam, quando elas se enfiam na terapia, não saem nunca mais. A não ser que não tenha dinheiro para pagar. Então o que ocorre? Ela tem dificuldade. Então ela vai no centro espírita. Vai no centro espírita nos mesmos dias. E você vai no centro espírita, você vai ver a sessão espírita. Eu já vi muitas sessões. Tanto encarnadamente quanto desencarnadamente quando eu saio do corpo. E vou visitar. Vocês podem notar que a grande parte das comunicações lá na sessão espírita são as mesmas. O espírito vem para dizer, a pessoa fala, ai, o doutor Bezerra de Menezes. Então a pessoa está falando da entidade e não tem nada a ver com a sabedoria de Bezerra de Menezes. A gente percebe que não tem. Ou é o mentor da casa para falar as mesmas coisas que já está no Evangelho. Olha, levantai-vos, e não sei o quê, e sede fiéis, e aguentai, e bebê, aquelas não sai disso. E as grandes comunicações vêm por Joana de Ângeles, por exemplo, não é? Através do Divaldo, pelo próprio doutor Bezerra que o Divaldo recebe, o Chico recebia, e outros tantos médiuns aí, que trazem um contexto, um conteúdo de mensagem tão renovadora, que chegam até a se transformar em livros. Mas são uns poucos. Então por que a pessoa tem que suportar a outra pessoa e ficar doente, intoxicada e vibrar mal, vibrar com ódio? Ah, agora eu estou velha, não tenho para onde ir. Tem muita mulher que não larga marido só porque quer a casa. Ou porque ela não sabe, eu não sei para onde vou agora, sabe? Não sabe, não quer arrumar um emprego, não vai cuidar da vida, ela precisa dele. Fica com o umbigo grudado psicologicamente, com o umbigo grudado com ele, e ficam chifópagos. Depois ficam se degladiando no mundo espiritual. Quando ela morre mais cedo, morre ele mais cedo, ele fica lá e ela quer casar de novo. Ele não consegue, não arruma ninguém, porque ele não deixa. Ele fala, não, de jeito nenhum não vai. Eu vi uma mulher uma vez, uma desencarnada, eu vi um rapaz, falei para ele, poxa, você precisa ser feliz, você é jovem, tem 43 anos, dá no couro bem, aí fica tranquilo, vai firme. E tá, aí eu podia uns incentivos, ele acha? Falei, acha, aí tá. Aí no centro espírita ele arrumou uma garota lá, e a mulher começou a olhar para ele, já era uma senhora. Eu falo garota assim para poder incentivar. Então ela veio, e aí ela começou na faixa dele,
e ele na faixa dela, e não sei o quê, e tal. E aí ele convidou ela para jantar. Sempre que convida para jantar. Eu nunca vi alguém convidar para o café da manhã. Aí um espírito, um amigo meu, Harry James Tutman, que é um psiquiatra, ele falou assim, mas você não sabe por que não convida de manhã? Eu disse, não, todo mundo só convida para jantar. Por quê? Porque de manhã é muito mau hálito, ninguém aguenta. Eu disse, acho que o senhor tem razão. Deve ter razão. E também não convida para almoçar, não. Convida para jantar, à luz de vela. Não começa tudo à luz de vela. Parece que o Edson não inventou eletricidade. E aí você não enxerga o cardápio, você fica assim. No cardápio enxerga. Nem com o olhar de clarividente você enxerga o raio do cardápio, não sabe o que vai pedir, e aí é enganado, aí fica meio com raiva porque a conta é muito alta. Mas naquele dia você está no enlevo e tal. Daqui a pouco começa a brigar. Muito comum. Começa a desfazer. E aí se desfaz a relação e tudo. E aí eu vi uma mulher, ele se queixando comigo, e eu vi uma mulher que se aproximou, uma mulher que tinha o cabelinho curto, repartido e tal. E aí eu olhei para ela e ela disse, ele não vai casar não, eu sou a mulher dele, não vai casar não. Eu disse, por que o senhor não vai deixar casar? Não vai casar nada, de jeito nenhum, comeu a carne e vai roer o osso. Não deixo. E não deixa. E fica lá. E ele deu atenção vibratória a ela. A pessoa dá. Por quê? Porque separaram-se. Aí fui saber com a moça. Porque não estava indo tão bem. Namoro de 2 meses aí, é tudo novo. Não deu tempo de brigar ainda. Não é? Mas brigavam sempre e tudo mais. Aí fui conversar com ela, porque eu a conhecia. Fui lá, e aí, tá, não deu certo? Eu disse, não deu, ele é muito chato. Eu disse, mas como assim, chato? É uma pessoa boa, conheço ele há tantos anos. Não, a gente estava no jantar, eu estava passeando, ele só falava da outra. O tempo todo, olha, qual é a mulher nova que quer saber da outra, como foi com a outra, se a outra foi assim, foi assado, foi isso, foi aquilo. Não dá. Então tem pessoas que não suportam e acabaram se separando. É o tóxico mental que a pessoa tem prazer de ficar alimentando. E isto, meus irmãos, gera enfermidades graves no futuro. Agora você está com 40, com 30, com 20, o teu corpo aguenta. Mas ele vai intoxicando. Você vai intoxicando e a vida vai avisando. De repente você tem um obnubilamento dos olhos, você tem um problema estomacal, você tem uma insônia aí, problemática, você tem um cansaço fora de hora, fora de tempo pela tua contextura, você está com um cansaço estranho. O que está acontecendo? E pode ocorrer, aqui diz Maria Angélica, nesse entremeio, um fenômeno muito interessante chamado vampirismo, que no Espiritismo é estudado como o sistema do vampiro, de vampire, que quer dizer sugador. Então você começa a entrar num sistema de vampirismo. E esse vampirismo muitas vezes é de você tentar vampirizar o outro e não conseguir, e você acaba se vampirizando. Ou atrai, no campo vibratório, um vampiro, porque você baixou a guarda, o obsessor às vezes chega na tua faixa, te sugere coisas e você começa a se auto-vampirizar. Como assim? Qualquer decepção na vida, você quer fazer uma de mártir, você quer ser mártir frente a outra pessoa, as pessoas. Ai, mandaram embora do emprego, olha, agora eu estou aí na rua da amargura, com dificuldade. E começa a falar para os seus colegas de trabalho, tem gente que faz assim, liga para esse colega de trabalho, vamos jantar, vamos almoçar, vamos sei o quê, para quê? Para se queixar. Ai, aquela empresa, ela me jogou na rua da amargura, agora estou com dificuldade e tal. Por quê? Será que a pessoa pensa que ela vai entrar no emprego, vai ficar o resto da vida no emprego? Naquele tempo antigo que não tinha quase emprego, os empregos que tinha era como no Japão, a pessoa segura com unhas e dentes, porque não tem quase, não tinha quase. Hoje não. Hoje tem uma pessoa que fala, está no desemprego. Por que está no desemprego? Porque acredita nos políticos, acreditou na Revolução Trabalhista. Modifica o padrão vibratório, sai fora dessas coisas revolucionárias. Observa essas pessoas que fizeram a Revolução e veja que tipo de vida eles levam. Hoje estava lendo uma reportagem de um deles aí, ele abandonou a mulher na primeira etapa que ele atingiu o patamar Aí jogou a mulher fora, uma mulher que foi fiel a ele. Ele foi terrorista, foi assassino, foi sequestrador, foi tudo. E de repente ele virou político no Brasil, porque é assim mesmo, né? As pessoas se intoxicam de outro jeito, e arruma quem vota, e as pessoas votaram. E aí a mulher dele, a ex-mulher, porque ele trocou logo por... Porque enquanto ela foi com ele firme, pegando a arma com ele, foi no ideal dele, se encantava com ele nos palanques, aquele cabelão, aquela barbona desse tamanho, aquele cabelão e tal, e fazia essa gesta. Tudo muito bem, agora está na Veja dessa semana, vocês leem aí, vejam aí a reportagem e vejam o que esta mulher fala a respeito. Ela, depois de 4 anos, ela foi saber o nome dele. 4 anos depois, porque ele usava um codinome, porque era perseguido pelas Forças Armadas, por problemas de terrorismo. Então, esta mulher, você vê a fotografia na revista, e olha com os olhos mediúnicos, e vê que esta mulher está profundamente amarga. Ela fala bem dele, ai, como é bom ver ele agora aí, mas esse ver, ai, como é bom ver agora ele lá, né?
desgraçado, aquela coisa. Então, veja, a pessoa está vibrando ela está se intoxicando para poder vibrar contra ele, porque ele não vai mais adiante. E a gente percebe pelas fotografias o quanto ele inchou, o quanto a dificuldade, porque a bebida está indo graça no circuito tóxico, as problemáticas da vida, porque essa vida de políticos aqui, político vem de polis, que quer dizer muitos. Ciência política é a ciência do bom governo. Quem é que faz bom governo? Quem faz boa política no Brasil? A não ser para si mesmo, é claro, particularmente, porque de resto não tem isso. Então essas pessoas não sabem nem o que é política. O ser humano, na grande maioria, nem sabe o que é isso. Porque não lê a respeito, não lê nada. Vê apenas pesquisa, só isso. E assiste aí outros tipos de programa. Então se intoxica quando a pessoa sobe no poder. E quando sobe a tormenta, porque, claro, ela foi guindada pela nossa própria onda vibratória, foi colocada lá no pedestal como um herói, e de repente ele tem que ter lá uma outra pessoa por trás, que é chamada eminência parda, e vai por trás e faz todas as coisas. Esse títere, ele vai andando aí e tal. E as pessoas vibram contra ele, porque a eminência parda, pouca gente sabe quem é. Quem que está lá por trás, é chamado do alter ego, psíquico encarnado, ou coisa parecida, tem vários nomes, que fica por trás dizendo exatamente o que tem que fazer. E isso vai acontecer nas próximas eleições, vai acontecer de novo. Então nós o que fazemos? Nos intoxicamos. E nesses tóxicos do desaire, do desapontamento, da decepção, nós não achamos que somos felizes. Todo mundo tem uma queixa. Todo mundo pode notar. E normalmente você se queixa sempre da mesma coisa. Porque você alimenta. Você se queixa e alimenta. A pessoa então tem que fazer o quê para mudar? Tem que fazer uma higiene mental. Uma transformação. Movimento, formação. Uma ação de se formar em movimento. Esse é o objetivo da palavra transformação, que trans sempre vem de movimentação, ou teleformação, como quiser, que é um movimento também. Então, esta proposta é do Espiritismo, como é de outras ciências aí e tudo mais, só que mais moderno, o Espiritismo um pouco mais antigo, que se preocupou com esse ser. Conhece-te a ti mesmo. Isso Sócrates já falava antes que o Espiritismo pudesse pensar em ter vigência no planeta Terra, que é a proposta nossa aqui das tertúlias, para que a gente conheça e se transforme. Se transforma. Não fale, porque a pessoa quando fala alguma coisa, ela fala sempre a mesma coisa, porque ela fala automático. Ela não pensa para falar, não raciocina. Quando Deus lhe deu o dom do raciocínio, lhe deu a beleza do raciocínio, a naturalidade de raciocinar. Esta caixa massa encefálica, ela é governada por uma mente, por um alter ego, por um espírito, por uma alma, o nome que você quiser dar, mas uma inteligência, contudo. Este princípio inteligente. Por que nós somos princípio e não somos inteligência do universo? O que é o espírito? É a inteligência do universo. Por que não é? Porque nós somos no princípio. E já que estamos em princípio, por que não transformar? Porque tudo aquilo que é princípio é início, você deve transformar. Mas quanto tempo você vai ficar princípio a vida inteira? Vai achar que é isso? Quanto tempo você pretende ficar assim? Então as doenças estão vindo aí no campo mental. Vocês veem que não há tanta doença física sem o reflexo mental. Vocês vão analisar, observem quando forem ao hospital, quando forem aí ver na televisão algum programa aí de estudo científico, se vocês forem mudar de canal, é claro. Então forem ler alguma coisa, alguma revista a respeito dessas grandes descobertas, e a pessoa, fulano de tal está com câncer. Aí a pessoa é famosa e sai na revista. Então, fulano de tal está com câncer aí e tudo mais. Fulano de tal está com problema de ordem pulmonar. Onde está o artista tal? Ah, ele está segregado, está no hospital lá, em que a vida e a morte, está tendo problema. Então vocês comecem a analisar e tentem verificar no campo, vocês vão chegar no circuito mental. É a mente dele que está intoxicada. E a mente intoxicada, ela intoxica o cérebro. Se o cérebro está mais ou menos forte, ele passa pelos neurônios, e aí passa para o corpo, e o primeiro ponto que tiver fraco, ou que tiver menos guardado, imediatamente as células vêm e se contaminam, para contaminar e se multiplicarem, e chega o câncer, chega aí a doença pulmonar, chega aí a tuberculose, que está na moda agora de novo, em grande escala, está aí a lepra, né, chamada o mal de Hansen, mas tudo vem dos distúrbios mentais, porque a pessoa não vibra bem. Quantas outras pessoas, poucas, vocês poderão observar que elas são linha dura. Elas têm doença, e ela tem doença, e ela supera a doença. A pessoa fala, dessa vez ela vai. Não vai. Por quê? A força mental. Então, seja, porque crença a pessoa tenha positiva, ela se transforma. Então, nas igrejas evangélicas, tirando a falcatrua, tirando a mentira, o misticismo e a mistificação e o mistifório, que é 90%, para não dizer 99%, existe um ou outro que se cura na igreja.
na igreja protestante. Qualquer ramificação. Se curam nos terreiros de Umbanda, se curam nos centros espíritas, se curam aí em tudo quanto é lugar aí, no campo místico. Por que essas pessoas conseguem isto? Porque elas se imbuem na palavra do outro, que é forte, e ele impõe a ela, e ela começa a mudar todos os humores dela. Ela faz uma irrigação de dopamina, serotonina, endorfina no cérebro, todos esses líquidos. Há uma modificação, o bulbo raquidiano começa a formatar mais na córtex cerebral. Há uma irrigação momentânea e a pessoa consegue se transformar. E essa transformação, quando é bem feita e os humores são bem adequados, eles vão, como com um exército, vão até o órgão, o rim, fígado, o aparelho ginecológico, o aparelho urinário do homem, onde que for. A energia vai e acaba comendo, digamos assim, destruindo todos esses inimigos que estão, e por um certo tempo ela consegue se manter. Os yogis, por exemplo, eles têm essa condição. Muitos gurus yogis, lá na Índia, eles têm uma longevidade muito grande. Mas por quê? Eles ficam em campo de contemplação. E nesse campo de contemplação, eles ficam meses a fio ali. Vê uma pessoa com um canudinho, injeta um líquido na boca dele, e ele fica em estado de êxtase e tudo mais. Isso é vida para alguém? Não, você pode ficar assim. Ficar com 200 anos, eu prefiro morrer antes. Porque eu estou sabendo que a atividade é que é importante para a minha energia. Há uns gurus, eu vi um filme natural esses dias, uns gurus, que eles fecham a mão desse jeito, assim, e eles ficam em posição aquela posição estática, ficam parados no tempo. Então vem a pessoa, como eu já disse, tem um tubo, ela enfia devagarinho o tubo nos dentes dele, que o rabo é tudo ressequido, bate um pouquinho de água e coloca um líquido lá próprio, que eles não explicam que líquido é esse, e a pessoa fica. E as unhas vão crescendo e vão entrando na carne, assim. Vai entrando na carne, vai entrando e atravessa toda a pele, a carne, né, a epiderme, a derme, atravessa tudo. E não sangram. Eles não sangram, porque não há movimentação sanguínea adequada. O coração é um fiapo de pessoa. E ela fica lá anos, como que se mumificando. O espírito fica numa condição totalmente estática, ele não faz nada, ele para. Ele consegue apagar da mente, assim como fez Lobsang Rampa, por exemplo, que conta aí no Médico de Lhasa. Ele conta isso, que quando os chineses invadiram o Tibete, ele foi uma das vítimas. E outros dizem que é mentira, que isso aí tudo foi um inglês que escreveu e que criou toda essa mentira. Mas há tibetanos que fazem isso, muito interessante. Então o que fizeram? Amarraram ele numa estaca como se estivesse crucificado, e aí o que faziam? Entre a unha e a carne, eles enfiavam umas lascas de madeira, e iam virando. E ele não sentia dor. Por que ele não sentia dor? Segundo ele, é por aquilo que é bem possível, claro, na ciência hoje é possível, que a pessoa obnubile a sua mente, porque o que dói é o cérebro, e o cérebro avisa que a unha está doendo. Então é uma corrida rápida, muito rápida, em que o cérebro diz, está doendo, e aí você só, ai meu Deus, está doendo, você diz. Mas é uma fração de segundo para chegar no cérebro a dor. E quando isso aqui não chega, por exemplo, uma pessoa que tem insensibilidade por uma morfeia, uma chamada lepra, que essas palavras não se usam mais, mas por um mal de Hansen, em que há um adormecimento total. Você enfia uma agulha, cutuca, e a pessoa não sente absolutamente nada. Em transes mediúnicos, isto ocorre muito, mas no verdadeiro transe mediúnico, que 99% não são mistifórios ou são interligações subconscienciais. Mas num transe mediúnico profundo, como acontecia com Elisabeth de Perrance, por exemplo, escreveu um livro chamado No País das Sombras, que é muito interessante. Ou de uma italianona gordona, bem gordona, chamada Eusapia Palladino. Essa Eusapia Palladino, ela tinha a faculdade de sentar numa mesa, sentar à mesa, não numa mesa, sentar à mesa, e sobre ela haver os pratos, os copos, haver tudo. E ela sentava e ela dizia para os pratos e os copos, pulem, e eles pulavam tudo para o chão e se quebravam quando ela mandava. E quando pulem sem se quebrar, eles pulavam sem se quebrar. Uma das grandes médias que foi estudada no século XIX, a respeito dessa coisa da insensibilidade. Enquanto em transe, ela enfiavam no braço dela, gordo, bem gordo, porque a mulher italiana é fortuna. Então enfiavam uma agulha de tricô e atravessavam todo o braço dela. E não havia dor, nem havia sangramento. E aí, Eleanor Piper, também na Inglaterra, também passou por essas fases aí. Então o que é isto? É o estado alterado de consciência, que faz com que a pessoa, ela entre num transe tal que ela não tem problemas aí. Essas pessoas, quando vão fazer cirurgia, se elas entrarem numa concentração, pode ser a cirurgia que for, vai abrir a barriga ou fazer uma cirurgia cardíaca, não precisa anestesiar, porque ela consegue dominar de tal sorte a mente, que ela
coloca que um véu no campo mental, no sistema nervoso, ele fica totalmente neutralizado, como que dormente, e o médico pode fazer isso tranquilo. Não comigo, porque comigo não dá. Eu não tenho essa evolução. Então pessoas controlam isso, mas é em estado alterado de consciência. Essa é a condição. E o estado alterado de consciência, ele é completamente diferente do estado de consciência alterada, que é outra coisa, que é disso que nós estamos falando, da mente intoxicada. Então ele fica com um estado de consciência alterada. Ele vibra contra, ele fica com raiva, ou ele se queixa, ou ele chora. Bom, ele leva alguma coisa de desconforto para o ouvido do outro, para o olho do outro, para a visão das pessoas. Mas ele esquece que ele está intoxicando a ele mesmo em primeiro lugar. Quando a pessoa se queixa, ela cria um teatro daquilo que está sem perceber. Então ela se queixa, ela quer comover o outro. Se o outro já não é vivido, não tem uma visão adequada das coisas, ele é capaz de se comover e choram juntos. Já viram pessoas que choram, né? Quando está chorando ali, você acaba chorando junto e não sabe o que fazer. A pessoa vai à porta, o defunto está lá na sala, como era antigamente. Hoje, para não sujar a sala nem nada, a gente é velado aí no cemitério mesmo, já não, porque a gente já joga no buraco e se livra. Mas no meu tempo antigo de criança, ou de rapaz, as pessoas faziam um velório em casa, não tinha esse negócio de velório aí. Tirava do hospital, quando tirava, não ficava no velório do hospital, já ficava porque era caro. Então o que fazia? Levava em casa e punha a sala, então tinha que desarrumar os móveis para que todo mundo visse. E punha, quando era homem, punha uns planos pretos nas paredes e punha uns aparelhos de ozônia, que é um cheiro horroroso, que é para não sentir a putrefação do cadáver. Então eles para aquela porcaria, põe vela em volta, aquelas bobagens. Ou quando era mulher, então era tudo aquela, botavam uma cor meia cinza, ou coisa parecida. Faziam isso com garotos também, quando era rapazinho que morria, também botava cinza, um pouco cinza mais forte, ou um azul. Ou quando era mulher, botava lá uma outra cor branca, era o branco, ou vice-versa. Os caixões tinham cores para dizer exatamente que tipo de pessoa estava enterrada, estava lá dentro esperando para ser enterrada e coisas parecidas. Então, estas coisas, quando você tem notícia, você vem e está indo. Está triste, vai morrer papai. Está todo mundo, então vamos ver papai, porque papai está triste, está morto. Então vai. Aí encontra a mãe na porta, encontra a irmã, encontra os amigos, já vem com aquela cara... Aí se abraçam. E aí um transforma o tóxico da dor para o outro. Mas enquanto a pessoa estava viva, as pessoas foram maus filhos, atormentaram, levaram ele ao paroxismo da dor, a tal ponto que muitas vezes ele morreu por causa dessas pessoas. Elas o mataram, ainda que por via indireta, porque elas têm a mente intoxicada. Elas têm aí, não tinham higiene mental. A mente delas era intoxicadas. Quanta gente fez isso que depois, mais tarde, muito mais tarde, veio o remorso. E às vezes nem nessa encarnação veio o remorso. Só fiz bem para o meu pai, só ajudei meu pai, minha mãe, os respeitei, tudo que eles queriam eu fazia e coisas parecidas. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso é uma mentira daquelas, deslavada. Mesmo porque o filho nunca deveria falar, olha, eu fiz bem para o meu pai, não sei o quê, porque é a obrigação dele. No Evangelho se diz honrar pai e mãe. O filho tem que honrar o pai e a mãe, o filho e a filha, seja lá o que for. Então esses tóxicos que vêm num campo de teatro, em que se o outro está na faixa vibratória e ingressa, fica uma coisa um tanto quanto diversificada. Eu há muitos anos não faço isso. Não chorei na morte do meu pai, nada na hora. Eu fui fazer as exéquias dele. Depois, claro, a gente fica no sentido da saudade apenas, de saber que por um tempo eu não vou encontrá-lo. Não ia, porque logo mediunicamente encontrei. Mas a gente fica naquela coisa. Então, aquele sofrimento que ele teve nos últimos 15 dias, 20 dias antes, Maria Angélica veio e disse, está sentado? Eu estava de pé. E ela disse, morte na família. Eu disse, ai, meu Deus, quem? Ela disse, seu pai, dentro de 15 dias, mais ou menos, a 18 dias, nem mais nem menos, neste período, nós vamos retirá-lo. E ele morreu no dia 1º de setembro, não é? De 1979, que já faz tempo. E morreu numa condição dura. Por quê? Porque levou uma vida dura, uma vida um tanto quanto intoxicada. Ele tinha problemas de ordem particular que eu nunca poderia ouvir encarnado. Eu tive que ouvir dele depois de desencarnado. Dores, umas certas... Não com a minha mãe, que ao contrário, se davam muito bem e tal. Mas dificuldades com ele mesmo como pessoa. Com a luta que tinha, com 17 anos perdeu a mãe. E 17 anos o cabelo dele começou a embranquecer. Olha, negro começar a embranquecer cabelo muito cedo é porque tem dores agudas da vida. Era um dançarino exímio. Vivia na vida e tinha um gênio de sorriso largo. Todas as fotografias que vocês veem, vocês vão vê-lo sempre sorrindo. Mas por dentro ele guardava algumas coisas aí com dificuldades. Que o foram intoxicando à larga. Até que o dia 1º, com 61 anos de idade, que é a minha idade, ele se foi.
porque estava intoxicado de dificuldades. Hoje não, está muito bem no mundo espiritual, já nos encontramos algumas vezes. Mas ficou aquela condição minha de filho único, em que eu talvez não fosse o filho para ele que ele gostaria que eu fosse. Veja, a minha consciência começou a entrar em campo de intoxicação. Se eu tivesse feito tal coisa. Eu passei por muita coisa que muita gente faz hoje. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse levado no médico tal, em vez de levar no médico qual, em vez de levar isso, não adiantava nada. Podia levar até no doutor, professor, não sei das quantas, e não adiantava nada. A desencarnação estava dentro do programa. E eu não dei bola para Maria Angélica, eu achei que não. E aí, quando morre, você enterra, e eu fiquei firme, abracei meus familiares, inclusive fui mal julgado pela família por não ter chorado, porque as famílias querem que a gente chore. Se você não chorar, você é um frio, você é um espírita frio, você é uma coisa que não está no mundo, você, sabe, meter o pau em mim é doidado. Tudo bem, não teve problema algum e tal. Eu fui chorar depois. Primeiro eu fui cumprir meu dever, fui enterrar meu pai. Aí o enterrei, depois de enterrar, me fechei no banheiro da minha casa, sozinho, e derramei as lágrimas que eu tinha que derramar, em função daquilo que eu podia ter na consciência, e que não era tudo isso. Mais tarde eu fui ver que não foi todas essas coisas, não fui mau filho de jeito nenhum, nem nada, mesmo porque meu pai não se desrespeitava, era lutador de boxe, você acha que eu ia desrespeitar meu pai? Não era louco.